Você sabe o que é a contabilidade tributária? Seja bem-vindo ao canal Contabilidade e Negócios. Eu sou o Marterson Castelo Branco. Eu vou deixar essa aula para você. E não esqueça que eu vou deixar na descrição os links dos meus cursos Contabilidade Tributária, Direito Tributário Avançado e Estratégias para a Redução de Tributos, onde eu vou te ensinar a reduzir tributos na sua empresa, tudo bem? Então fique aí nessa aula, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Abraço, bons estudos, e se ficar com dúvida, pode fazer sua pergunta aqui, na hora que eu ver eu vou responder. Olá você, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula, praticamente, onde nós iremos aprender já agora o que é a contabilidade tributária. Eu sou Marterson Castelo Branco e eu queria fazer um acordo com você. Todas as suas dúvidas pode me perguntar e eu vou te responder, tá? Não gosto que os meus alunos saiam de meus cursos com dúvidas. Até porque o meu objetivo aqui é realmente te ensinar algo valioso e importante para você colocar em prática no seu dia a dia. Preste bem atenção nesse slide. Preste muita atenção nesse slide. Olha só. Imaginemos a seguinte situação. João é amigo de Natália. Natália tem uma padaria em uma cidade. João tem um dinheiro guardado e deseja abrir uma padaria também. Natália fala que sua padaria é tributada pelo Simples Nacional por ser microempresa e ser de fácil apuração dos tributos. João diz que vai pedir para seu filho, que não é contador, formalizar a padaria e colocar também no Simples Nacional. Eu faço uma pergunta para você. Ele está certo? Veja, João está completamente errado. Por quê? Ele tem uma amiga chamada Natália que tem uma padaria. Preste atenção, o nome da empresa é uma padaria. Né? Na verdade não é o nome, é o tipo. Natália diz o seguinte: olha, João, a minha empresa, a minha padaria, ela é microempresa, ou seja, ela fatura no máximo 360 mil reais por ano. E eu coloquei ela no Simples Nacional, porque eu mesmo apuro os tributos. É muito fácil, eu vou lá no site e emito a guia e pago. Aí João simplesmente decide, cara, eu tenho um dinheiro guardado. Quer saber, Natália? Eu também vou abrir uma padaria. Não perto da sua para não ser seu concorrente. Mas eu vou abrir uma padaria no outro lado da cidade. E também vou colocar ela no Simples Nacional. Ah, o meu filho não é contador, nem administrador, nem advogado, ele não entende nada dessas coisas, mas ele é inteligente, ele entende muito de informática. Eu vou pedir que ele formalize no site e coloque minha empresa no Simples Nacional. Já que a sua é uma padaria do Simples, a minha, ora, vai ser padaria também, então tem que ser do Simples também. Bem, João pode estar jogando muito dinheiro no lixo, por uma razão muito simples. Não é porque nós estamos falando de duas padarias que elas têm que estar no mesmo regime tributário. Ademais, João nem sabe se a padaria de Natália está sendo tributada da melhor maneira possível. Pode ser que a padaria da Natália não devesse estar no Simples Nacional. O que eu estou querendo explicar aqui na primeira aula? Regime tributário não é uma coisa que a gente escolhe sem fazer um estudo de viabilidade. Nós temos que fazer um estudo tributário profundo para escolhermos um regime tributário. Neste módulo de nivelamento, eu vou ensinar a você quais são as diferenças dos três regimes tributários. Nos próximos módulos eu vou ensinar de modo avançado cada um. Mas tem uma aula aqui chamada Comparação entre os regimes. E com essa comparação, com esta aula que eu vou dar para você aqui, você já vai entender o que eu estou falando. No Simples Nacional, os impostos são pagos sobre o faturamento. Ou seja, mesmo que não tenha lucro, vai pagar imposto de renda. A pergunta é, e se a padaria da Natália fosse melhor no lucro real? Como é que ele ia saber? Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos empresários abrindo empresas todos os dias e escolhendo o Simples Nacional por vários motivos. O primeiro, porque é mais fácil. Eu mesmo apuro as guias e não preciso de contador. Segundo motivo,
já que o meu amigo tem uma empresa que também está no Simples, eu vou colocar a minha lá também. Detalhe, pode ser que duas padarias do mesmo tamanho, na mesma cidade, tenham estruturas financeiras diferentes, de modo que uma realmente tem que estar no Simples, mas a outra tem que estar no lucro real. Como entender isso? Como descobrir? Não dá para descobrir, porque isso aqui não é mágica. Isso aqui é estudo, e é por isso que você está nesse curso. E é por isso que eu não preparo curso simplista de 2 horas, de 3 horas, só para emitir um certificado. Os meus cursos são de 10 horas, de 20 horas, e com um ensino absolutamente técnico e de alto nível. E eu não estou querendo me gabar. Eu só estou querendo dizer que você não está adquirindo um curso simplista. Eu realmente vou prezar pelo alto nível aqui. Então aqui já fica uma dica para você que estuda contabilidade, para você que estuda direito. Se você conhece uma padaria ou qualquer outra empresa tributada por um regime tributário e alguém chega para você e pergunta: ei, a minha empresa deveria ser tributada em qual regime tributário? Você simplesmente não vai responder. Você vai dizer o seguinte: olha, eu conheço um mercadinho tributado pelo presumido, mas pode ser que o seu mercadinho seja diferente. Como é que eu sei? Só se eu analisar os números. E é por isso que você está fazendo este curso. Não existe resposta pronta para regimes tributários. O que pode acontecer se der errado é que João vai colocar um monte de dinheiro no lixo e não tem como recuperar. Quando paga tributo desnecessário por causa do regime tributário errado, não tem como recuperar, tá bom? Contabilidade tributária. Existem vários tipos de empresas e todas elas têm uma coisa em comum: elas precisam pagar tributos. Seja qual for seu ramo de atuação ou mesmo sua modalidade de tributação, ou seja, lucro presumido, lucro real, simples, nacional, pagar todos os impostos que incidem sobre ela, ela tem que fazer isso, tá? E esse é o trabalho da contabilidade tributária. Não só esse, tá? Essa análise aí que eu fiz. O problema é que todo mundo hoje em dia só foca na apuração e não foca na estratégia. Existem estratégias para reduzir a carga tributária. Só que as pessoas, né, inclusive eu na faculdade, só aprendi mesmo a fazer apuração. Eu não aprendi estratégias. Eu não estou culpando a faculdade. O assunto é complexo e realmente uma disciplina não tem como explicar isso aqui profundamente, tá? Então, continuando. Vamos só aqui ler o texto do professor Láudio Frabetti, né? Veja. O ramo da contabilidade que tem por objetivo aplicar na prática conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade e da legislação tributária de forma simultânea e adequada. Ou seja, o professor Láudio, que é um professor incrível, ele sintetiza bem. Existem normas contábeis e existem normas tributárias. As duas têm que conversarem. Ora, o que é a contabilidade tributária? A contabilidade tributária é a aplicação perfeita da legislação tributária no dia a dia das operações de uma empresa. E é isso que você está aprendendo aqui. Tributos e impostos. Qual a diferença? Tributos não são impostos. Preste bem atenção. Eu gosto muito de explicar essas coisas para que os alunos já aprendam a abandonarem certos clichês, certos erros de linguagens. Por exemplo, ao contrário do que muita gente imagina, os dois termos não são sinônimos. O tributo, na verdade, é um gênero que abrange 5 espécies. Veja, nós temos os impostos. Os impostos são tributos, mas os tributos não são impostos. O que são os impostos? Eles incidem sobre a renda, o consumo e o patrimônio e podem ser municipais, estaduais ou federais. Um exemplo de um imposto federal, imposto de renda. O exemplo de um imposto estadual, o ICMS. E o imposto municipal, o ISS. A grande diferença dos impostos para as taxas é que os impostos, o Estado arrecada, mas não é obrigado a dar nada em troca especificamente para um contribuinte. Diferente da taxa, que também é um tributo, veja, estão relacionadas a algum serviço público que só é realizado se determinada taxa for paga.
podem ser determinadas pelas 3 esferas de governo. Então, tanto a União, como o Estado, como o Distrito Federal, os municípios podem cobrar taxas. Sempre que o Estado, né, o governo, cobram uma taxa, eles têm que dar algo em troca. Por exemplo, um alvará. Quando você vai abrir um restaurante, existem vários alvarás, que são taxas que você tem que pagar. São tributos. Tudo bem? Nós temos também a contribuição de melhoria. São cobradas quando o governo faz uma obra pública que gere valorização em imóveis particulares. A taxa é calculada com base no valor agregado de cada imóvel. Tudo bem? Então nós temos aqui 3 espécies tributárias: os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias. Mas tem mais, nós temos também as contribuições especiais ou sociais, que são destinadas à Seguridade Social. Nós temos também os empréstimos compulsórios, que isso aqui causa medo em muitos brasileiros, tá? Só podem ser criados pela União por meio de lei complementar, em casos extraordinários, como guerras ou calamidades públicas. Por exemplo, calamidades públicas. No auge do Covid-19, o governo decretou calamidade pública. Ele poderia sim fazer um empréstimo compulsório, mediante lei complementar e voto de maioria do parlamento, tá bom? Por ser um empréstimo compulsório, existe a expectativa de restituição dos valores. O governo tem que ter uma data para restituir, tá? E também uma porcentagem de rendimento que ele vai colocar em cima. Quais tributos uma empresa paga? Existem cerca de 70 tributos diferentes em vigência no Brasil, mas eles não se aplicam a todas as empresas. De uma maneira geral, os principais que incidem sobre a maioria das empresas são o imposto de renda, que toda empresa paga, o IPI, que nem toda empresa paga, só as industriais, o PIS, que toda empresa paga, COFINS, que todas pagam, CPMF, que é o terror que muito se fala, mas ninguém quer, tá? E provavelmente não vai ser colocado no Brasil tão cedo, o imposto de importação. Nós temos também o ICMS, que toda empresa comercial paga. Nós temos o ISS, que toda empresa de serviço paga, e nós temos o INSS, que toda empresa com funcionários paga. Quais são as escolhas certas para a empresa? Quando se escolhe um regime tributário, o que se busca é fazer com que a empresa tenha mais possibilidades de ficar quite com os órgãos governamentais, pagando o mínimo possível e sem sair da lei. Então é isso que nós vamos buscar. Vamos buscar aqui fazer a apuração correta. Vamos buscar principalmente reduzir ao máximo possível a tributação das empresas, tá bom? E qual a importância da contabilidade tributária? Veja, muitas empresas não conseguem sobreviver ao primeiro ano de funcionamento, simplesmente por não entenderem bem em qual regime fiscal se encaixam e não levantarem corretamente seus tributos. Essa problemática coloca os negócios numa situação menos favorável diante dos concorrentes. É esse caso aqui do João. Ele simplesmente coloca a empresa dele no Simples Nacional, sem conhecer as margens de lucro, sem conhecer os custos, sem conhecer as despesas. O que vai acontecer? Pode ser que o João vá pagar muito tributo desnecessário e vai ter que quebrar. Ele quebra cedo, antes do segundo, terceiro ano ele já quebra. Porque a quantidade de dinheiro que vai ser perdida é um absurdo. Tá? Pode chegar até 15% do faturamento. Já pensou 15% do faturamento sendo jogado no lixo? Em alguns casos pode chegar a 34%. Pode chegar a 34% do faturamento ser jogado no lixo. Quando a empresa não apresenta lucro algum e está no Simples Nacional, ela vai jogar muito dinheiro no lixo, tá bom? As principais funções do profissional tributarista podem ser resumidas da seguinte forma. Primeira, analisar todas as operações e atividades da empresa para ver quais tributos estão envolvidos em sua operação, é muito importante. Identificar a legislação que se aplica em cada caso. Analisar e interpretar as legislações que regulam cada tributo para, por exemplo, saber como adquirir direito ao crédito ou em casos em que a empresa pode ser isenta. Eu vou explicar isso para vocês, eu vou ensinar. Tirar a dúvida dos demais setores da empresa, por exemplo, o setor tributário pode incentivar a oferecerem descontos incondicionais ao invés de descontos condicionais. Muitas pessoas de setores de compra, de vendas, não entendem essas questões tributárias. Tudo isso pode reduzir o valor do tributo.
Estruturar seu departamento e criar rotinas de cumprimento das obrigações tributárias e promover a gestão eficiente dos recursos disponíveis. Fazer o planejamento tributário para buscar a elisão fiscal. O que é a elisão? É a redução de tributos ou a postergação dentro da lei. Representar o contribuinte junto aos órgãos fiscais também é uma função desse profissional. Mais ainda sobre a contabilidade tributária, podemos dizer que a contabilidade tributária é importante para todas as empresas por dois motivos. Primeiro, garantir que todas as obrigações tributárias fiquem em dia, evitando problemas com a legislação e possíveis multas e penalidades. E também garantir que a empresa recolha apenas o mínimo necessário, promovendo uma gestão mais eficiente de seus recursos e causando menor impacto ao capital de giro. Quanto mais tributos a empresa paga desnecessariamente, mais ela vai comprometendo seu capital de giro, até chegar um momento que ela vai perceber que não dá mais para continuar com determinados produtos, ou que ela possa perceber, pior ainda, que não dá mais para continuar em operação no mercado e vai ter que fechar. Tá bom? Abraço, bons estudos. Qualquer dúvida pode perguntar e vamos aí continuando com as nossas próximas aulas.